boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca. Esta data é celebrada a 17 de junho. A missão desta efeméride é consciencializar a população internacional sobre o processo de desertificação e os efeitos negativos que a seca pode provocar a nível regional e mundial. O Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca foi criado pela Organização das Nações Unidas e celebrado pela primeira vez em 1995. O processo de desertificação consiste na perda da capacidade de determinado ecossistema de renovar os seus recursos biológicos, seja por culpa da ação humana ou das variações climáticas. A água é essencial para a vida e nos locais onde há escassez deste recurso natural são esperados danos catastróficos para a existência de seres vivos. Nós voltaremos amanhã com outros dados que marcam o calendário gregoriano. Zuela, salu. Onde quer que onde quer que se encontrem, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Zuela. O espaço onde a realidade se transforma em conversa, onde damos voz às inquietações do nosso. Convidamos a escuta e a reflexão sobre um tema que toca o coração de muitas famílias angolanas e desafia o futuro de toda a nossa sociedade. A gravidez precoce. Um fenómeno que, apesar de parecer comum, jamais deveria ser normalizado. Falamos de meninas que, ainda em idade escolar, se veem forçadas a amadurecer antes do tempo. Meninas que trocam os brinquedos por responsabilidades, os sonhos por obrigações e a infância por uma maternidade precoce. Maternidade precoce que lhes rouba a liberdade de crescer. Esta realidade vai muito além de uma escolha pessoal. Ela nasce do silêncio, da ausência de diálogo, em casa e nas escolas, da falta de acesso à educação sexual, da desigualdade de género, da pobreza estrutural e muitas vezes da violência. É um espelho claro das falhas sociais que ainda enfrentamos e um grito por políticas públicas mais eficazes por proteção, orientação e amor. Hoje, o Zuela não procura culpados, mas caminhos. Queremos ouvir histórias, partilhar experiências e, acima de tudo, compreender as raízes profundas deste fenómeno que afeta não apenas as jovens mães, mas também o desenvolvimento de Angola como um todo. É tempo de olhar para este tema com coragem, com empatia e com compromisso. Porque proteger as nossas meninas é proteger o futuro. E porque nenhuma criança deve ser mãe antes de ser mulher. Boa noite a todos. Saudações. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Fomos à procura de profissionais, de meninas afetadas, para que possamos ter uma abordagem sobre o assunto. Então, nós hoje vamos ter isso como pomo do nosso programa para enfrentarmos outras coisas e outros seres. Da província de Benguela, enquanto isso, recebemos um vídeo denúncia onde uma equipa de serviço de saneamento básico da administração reclama por direitos seus. As mesmas afirmam estar há 5 meses sem os devidos ordenados. Agastadas com a situação, equipas reuniram-se num ponto para zoelarem, clamarem, suplicarem e denunciarem. Vamos ver este vídeo denúncia a partir que vem de Benguela. Responsáveis pelos serviços de saneamento básico da administração da província de Benguela reclamam a falta dos seus devidos ordenados que há 5 meses escorrega nas suas mãos. As mesmas reuniram-se para falar isso. Nossa, se tu estás a nos ouvir, por favor,
pessoas te viram. Nós somos funcionários da administração, estamos há 5 meses sem salário. Muitos de nós somos pai, somos mãe. Luanda, Salu, eu sei que o Salu já resolveu o problema de muita gente. Já recorremos em vários setores, já fomos no IGAI, já fomos no sindicato, até hoje não houve êxito. Então, a única solução para resolver é mesmo no teu programa Salu. Salu, por favor, nos ajuda. Nós não temos feriado, trabalhamos de segunda até sábado. Ainda nos falam que nós somos prestadores de serviço, somos biscateira. Muito de nós temos muitas mães, temos mães, tem colegas que estão há 15 anos, tem colega que está há 10 anos de serviço, mas mesmo assim nos consideram como nós somos prestadores de serviço. Até quando vem a velhice, nós estamos a pagar segurança social. Fica como? Senhora Silvia Lutuputa, ministra da Saúde. Estamos a passar mal, na verdade. Começamos há muito tempo a reclamar o nosso dever. Não temos comida, dinheiro não temos. Nós começamos a trabalhar de manhã muito cedo. Fome é fome. Quando chega em casa, as crianças perguntam sempre pela comida. Não temos dinheiro. Estamos sim, na verdade, a sofrer. Há 5 meses que não temos salário. As crianças estão a estudar. Lhe expulsaram na escola por conta da falta da propina. Quando nós tentamos denunciar o caso, ameaçam-nos de que vamos ser expulsados da empresa. Desde 2015 que nós estamos nessa empresa. A mentira é que o dinheiro está nas finanças em Luanda. As crianças estão à fome. A tradução em Umbundo para português foi feita pelo nosso querido Gonçalo Samuco, que desde ontem ele estava exatamente aqui, um colaborador desinteressado que a partir do Bailundo tem nos mandado bastantes denúncias sobre como a vida lá tem andado. E olha que o trabalho do Gonçalves Samuco tem feito um efeito muito bom, porque houve o problema das canoas e foi resolvido pela administração, pelo governo do Ambo, e ele está aqui, veio aprender umas coisinhas conosco. A administração do Bailundo mandou para cá e ele vai ficar alguns dias. Hoje já saiu em pauta com a Liliana, ontem conheceu aqui os nossos estúdios e ainda esta semana nós vamos mostrá-lo aqui e estamos a querer passar algum know-how, algum conhecimento a este nosso jovem interessado. Em relação àquela matéria, nós vamos, através dos nossos colegas em Benguela, tentar ouvir a administração municipal de Benguela para saber se, afinal de contas, tratam-se de senhoras que têm algum contrato avançado com a administração, se elas continuam a limpar as ruas e reclamam de 5 meses sem salários porque querem, mas a administração não quer, elas podem largar as vassouras e se podem ir embora. Porque podem fazer isso, dizer, não precisam de varrer mais, que nós vamos varrer nós mesmos. Aqui a malta toda vai varrer. É só isso. Nós precisamos de compreender, colegas, nós pedimos a vossa especial atenção aí em Benguela para ouvirmos a administração falar destes 5 meses de vazio sem salário, de anos em que elas falam num contrato de prestação de serviços e não têm respostas, e agora faz 5 meses que não recebem um tostão pelo trabalho de limpeza que fazem no município de Benguela, sem receberem, repito, um tostão sequer. Seguimos ex-moradores do conhecido prédio da Cuca, no Quinaxixe, que, fruto das condições precárias do antigo prédio e a transformação daquele espaço num suposto, num previsível shopping, foram transferidos em 2010, dada a nova centralidade Vida Pacífica.
Eles reclamam hoje de uma notificação de despejo vinda da 17ª Sessão do Tribunal da Comarca de Viana. O caso está a ser acompanhado pelo Ailton Fernandes. Vamos lá ver, afinal, do que é que se trata. As coisas foram passando e nós pegamos, vimos que nem água vem, nem água vai, nós os filhos, e então acabamos por estar no imóvel. Depois, em 2014, vem uma força mista que pegaram e fizeram uma apreensão em massa. Dessa apreensão em massa, então nós pegamos e fomos, todos detidos, presos. Ficamos 5 dias detidos, que depois fomos ver que não havia queixoso. O tribunal viu que não tinha fundamentos nenhuns, então o tribunal decidiu passar-nos a identidade de residência. A responsável lá que estava lá a fazer o serviço chamou-nos e perguntou, porque o polícia nos mandou tirar as coisas. Nós já tínhamos tirado todas as coisas. Eles ameaçaram, porque vocês têm que tirar as coisas, que é para deixarem os apartamentos, avisam a vossa família. As nossas famílias tiraram as coisas e nós continuamos lá. E no dia em que fomos julgadas, nos mandaram voltar para casa e ficar com os apartamentos. Estamos nos apartamentos até hoje que aparece essa situação. Tanto que, na altura, o comandante que fez a queixa, ele apresentou-se como queixoso. E a juíza perguntou-lhe como é possível o senhor que fez a ação e ainda aparece como queixoso. Isso não é possível. A outra pergunta que não se quer calar, admira-me bastante como é que
Mas não ficou por aí. O Ailton Fernandes foi ao Tribunal de Comarca de Viana para entender do juiz daquela instituição. Por sua vez, o juiz indicou o escrivão do referido tribunal para nos prestar os esclarecimentos devidos sobre esta situação. Mostra, Maninho. Em virtude daquelas que foram as denúncias feitas pelos moradores da Centralidade Vida Pacífica no Zanguzero, o Zela Meu Povo veio ao Tribunal de Comarca de Viana para ouvir as autoridades a respeito desta situação. Foram acusados pelo digno magistrado do Ministério Público pelo crime de usurpação de imóvel. O processo correu os seus trâmites normais e, a essa altura, temos uma decisão judicial que, dentro de alguns dias, será executada. Muita coisa está a se dizer sobre o posicionamento do tribunal em relação a este processo. Mas, na verdade, existem sim informações concretas e porque o tribunal, para a decisão que tomou, contactou várias instituições públicas e privadas que forneceram informações concretas sobre a real situação dos moradores daquele imóvel. O tribunal teve acesso à lista da SONIP, porque a SONIP é a entidade gestora naquela altura e que fez a distribuição dos imóveis aos antigos moradores do prédio da Cuca. O que constatamos é que a maior parte do pessoal que atualmente ocupam os imóveis naquele edifício não possuem documentação para tal. Nós temos a lista, conforme eu já disse. No dia 27 de março do corrente ano, nós realizamos uma inspeção judicial ao edifício, onde cada morador forneceu ao tribunal os documentos que tinha e que lhe dava legitimidade para habitar nos apartamentos. Da documentação colhida, podemos perceber que 30% ou 40% dos moradores não têm documentação nem sequer. Os técnicos do tribunal, os inspetores que fizeram parte dessa comissão, solicitavam a documentação aos moradores e muitos deles, muito sinceramente, apresentavam-nos cópias de bilhete como documento do imóvel que têm. Para que o tribunal não tome decisão no vazio, solicitamos então, o que eu disse anteriormente, à SONIP, e a SONIP, dentro da base de dados, mandou-nos a lista daqueles que são os legítimos proprietários daqueles imóveis. E sobre o juiz que no passado foi o advogado deste caso, como disseram alguns dos moradores? Relativamente a essa questão, nós não temos nenhum registro, não temos nenhuma informação que confirma isto. Quanto a isso, não posso avançar nenhum dado se a informação é especulosa ou corresponde à verdade. Mas a nossa participação, a nossa responsabilidade é no sentido de esclarecermos como é que decorreu este processo principal, se este juiz de que se refere, que defendeu um dos envolvidos no edifício no passado, é em sede deste processo, é num outro processo. Então, aqueles que alegam esses factos, cabem a eles provar. Salu, este é um caso que nós vamos continuar a acompanhar, porque existem muitas pontas soltas, com imagens de Nguindo Armando, Ailton Fernandes em Luanda, Lelo, Tondozuela. É de facto uma questão que está a preocupar as pessoas que não constam dessa lista da SONIP. Eu só queria colocar uma pequena questão, muito rapidamente assim. Demoraram 14 anos a descobrir que essas pessoas não constavam da lista? Que tipo de organização é essa? Que tipo de dossiês é que estão a conduzir quando pessoas, afinal, moram em casas do Estado por mais de 10 anos
há 15 anos, 14 anos, que de um momento para o outro recebem uma solicitação para uma ordem de despejo, pedindo que saiam das casas porque as casas não lhes pertencem. Só uma perguntinha a juiz. Onde é que estavam? Durante 15 anos, onde andavam os proprietários? Como? Será que algum proprietário, alguma dessas pessoas que foi prejudicada ao longo destes 14, 15 anos, podia entrar em contato conosco para nos dizer: eu sou uma das pessoas que foi prejudicada e que hoje me apresento aqui? Pode nem nos dar a cara. Prove. Pode nem se mostrar. Que diga assim: eu sou uma dessas pessoas. Nós somos, eu conheço outras pessoas em igual situação. Porque é muito, muito, muito preocupante que a situação se desenrole. Daí o Ailton Fernandes ter falado em pontas soltas. Há coisas que não dá para compreender. Mas nós havemos de buscar compreensão. Mais uma vez, essas pessoas que reclamam das casas há 14, 15 anos podem provar isso, podem ajudar-nos a esclarecer a população para que vocês entrem nas casas sem mais problemas. Foram prejudicados por quem? Finalmente, é preciso ter em conta que muitas dessas pessoas que hoje reclamam dizem que o juiz que exarou essa ordem de despejo foi outrora advogado de pessoas que moravam no prédio da Cuca. Bom, através de um recado mandado pelo escrivão, o juiz manda perguntar se têm como provar isso. E é a pergunta que eu faço a essas pessoas: têm como provar que o juiz que hoje coloca essas pessoas na rua foi o mesmo que lutou por vocês para terem as casas dadas anteriormente como advogado? Bom, passa a magistrado e os seus interesses mudam imediatamente. Os papéis são completamente diferentes. E já mesmo para fechar, qual é a razão de determinadas pessoas no nosso país que ocupam lugares como procuradores gerais, como juízes e principalmente esses, não falarem, não esclarecerem as questões que são colocadas aqui? É que chega uma determinada altura, que dá a impressão que é proibido falar. Eu sou o juiz, eu não falo, eu vou falar para Girassol, nem pensar. Sou um juiz. Os nossos caminhos vão dar todos para um futuro incerto. A arrogância não nos leva a lado nenhum. Noutras democracias, os procuradores falam, os juízes falam. Têm de esclarecer as pessoas e não conseguir ter contacto nem com um órgão de comunicação social para esclarecer um assunto, mandar um escrivão, como quem diz: vai lá, tu és da ralé, tu és como eles, responde por mim. Haja juiz. Não perca, daqui a instantes vamos falar e destacar assuntos que têm a ver com a gravidez precoce. Um trabalho muito bom que eu sei que vai acompanhar no mínimo detalhe. Intervalo. Olá, outra vez, boa noite. Vamos aos destaques do Girassol Jornal. 19h45 é a hora em que levamos o que há de mais candente em Angola, no mundo, no desporto e enfim.
Olá, Iracelma. Boa noite, colega. Olá, boa noite, Salu Gonçalves. Tal como disseste, o jornal começa pontualmente às 19h45. Vamos levar o melhor da atualidade que acontece dentro e fora das nossas fronteiras. Vamos destacar moradores do bairro Caseca, em Benguela, clamam pela construção de uma escola na localidade. Já tem uma nova casa, o adolescente de 17 anos que comoveu Angola ao salvar várias pessoas na sequência do recente despiste de um autocarro de passageiros em Viana. Ainda no jornal à noite, as obras de construção da barragem da Cova do Leão, no município da Carrama, na província do Cunene, terminam no segundo trimestre do próximo ano. Análise da Cimeira Estados Unidos-África, um evento que o país vai acolher de 22 a 25 deste mês, também vai estar em destaque no jornal. E a guerra civil no Sudão, que está a piorar, alerta a missão da ONU, que denuncia o uso de armas mais pesadas no conflito. São estas e outras que vão dominar o Girassol Jornal, que começa pontualmente às 19h45. Até lá, Salu. Boa noite. Será narrado por ti, Iracelma Arnaldo. Exatamente. Uma mulher madura de casaco verde. É isso mesmo, Salu. Até já. Até já. Vamos continuar o nosso programa. A gravidez na adolescência é uma realidade que continua a marcar a vida de muitas meninas em Angola. Hoje, a nossa repórter Liliana Vítor esteve no Hospital Municipal do Calumbo, no Zango 2, onde conversou com menores de idade que engravidaram cedo e decidiram contar com coragem as suas histórias. Elas falam das rejeições, das dificuldades e também das pequenas vitórias no meio de tantos desafios. Especialistas como psicólogas, pediatras, enfermeiras e parteiras também nos ajudaram a perceber o impacto dessa realidade na vida das jovens e na sociedade. É uma reportagem que vale a sua atenção. Venha conosco. Ele disse que não vou te assumir porque o filho não é meu. Porque não queria ficar grávida. Ele não fala comigo até agora. Está sempre zangado comigo, sendo sincera. Na realidade, os meus pais já são falecidos, moro com a minha irmã e meu cunhado. No princípio mesmo não foi fácil, porque ela até me rejeitava e tal. Um mês dedicado à criança, junho. Um mês que nos leva à reflexão. Gravidez na adolescência. Um tema que muito se fala, mas que não se esgota. Hoje vamos ouvir depoimentos na primeira pessoa. Adolescentes que passaram pelo pior depois de descobrir a gestação. Hoje é para azuelar. Cada dia que passa, o número de adolescentes grávidas só aumenta. Quando eu descobri que estava grávida, mas eu estava doente. Então eu não sabia que estava grávida. Tinha uma briga com o meu namorado que me engravidou. Ele disse que não vou te assumir porque o filho não é meu. Eu disse, tá bom. Eu falava, vou ficar grávida com 25 anos, mas como eu já fiquei a namorar, o homem começou a me insistir, fica já grávida, não sei o quê. Fiquei grávida, passou os 2 bebês, depois é que ele já começou a ter aquela dificuldade, não sei o quê, vamos ter que se separar. Se separamos. Filhas de mães que também praticamente não tiveram aquele grande entendimento de gestação. Porque até às vezes a vizinha ou o familiar é que vai avisar a mãe, olha, a tua filha está a dormir muito, olha, a tua filha está a andar assim, vê bem. Então elas às vezes, as mães se apercebem que as filhas estão gestadas entre meio dos vizinhos. Muitas delas sequer sabem da responsabilidade que acarretam, como é o caso da Verônica, de apenas 16 anos. Como é que reagiste? Como é que foi a tua reação? Mal, porque não queria ficar grávida. Querias que fosse com que idade? Com 20 ou 21 anos. Mas tu namoravas? Sim. E quando descobriste que estavas grávida, falaste à pessoa que te engravidou? Sim, falei. Ele reagiu mal. Quando eu falei na minha mãe, ela apoiou muito. A única pessoa que não apoiou foi o meu pai. Despreza. Ele nunca me viu desde que eu cheguei de Lubango. Na maior parte dos casos, é notório a fuga à paternidade. Do pai do bebê não é muito boa. Nós não somos amigos, porque ele não está apoiando esse bebê.
Só estava apoiando no princípio quando eu estava lá no Lubango. Mas quando eu cheguei aqui em Luanda, ele deixou de apoiar a criança. Alguns problemas familiares, né? Por isso é que ele não assume, mas a mamãe assume. Os irmãos dão dinheiro, é mais importante. Meninas, como vocês puderam ver, meninas, apenas isso. Transformadas em mulheres, por acaso, não. Por culpa de alguém. Porque alguém com elas não conversou. Porque alguém não as liderou. Porque houve, muito provavelmente, ausência de diálogo. Porque há ausência de um Estado, um governo que deve alertar e prevenir. Alertar, chamar a atenção e dizer: é assim que se faz. É assim que se faz. Como chamar a atenção a um filho porque o Estado é o pai. Chamar a atenção da filha e dizer-lhe: o que tu vais fazer é ir à escola, vais aprender o máximo que puderes, esforça-te, porque o conhecimento não passa para outra pessoa como magia. Toca na mão e eu adquiro o QI de Einstein. Não. O conhecimento se adquire estudando, lendo, estando em casa com os pais, conversando. Porque Ministério da Saúde só vão aprender a cuidarem de si mesmas, essas meninas, quando lhes disserem que fazer malcriado causa problemas. Se querem fazer, que façam bem. Que as ensinem a não fazer tão cedo, a deixarem para outra altura, a viverem a sua meninice, a sua adolescência, a sua juventude, estudando para engrandecer o país. Continua.
Um drama. Como consertar? Como é que vamos acertar a agulha? Não da forma como os caminhos de ferro de Luanda por 2 vezes conseguiram mandar as agulhas para a mesma linha e comboios colidiram. Frontalmente. Sendo frontal, verdadeiro, querendo ir ao âmago da questão, nós estamos a viver penalizações que podíamos evitar e que podem fazer do nosso país um país muito pior do que ele já está. Consciencializar. Estamos a falar de conversar. Estamos a falar de educação sexual. Estamos a falar disso aqui. Apesar das adversidades, elas deixam um conselho para quem passa pelo mesmo. É uma fase bem difícil, que para quem ainda não estiver nela, né, aconselho ainda não estar. Mas também acarreta coisas boas, né? É uma emoção saber que uma vida cresce dentro de nós, sentir os movimentos do bebê a mexer na barriga, é uma emoção muito grande. Então, para quem se encontra nessa situação, força, coragem, que é uma fase que logo passa. Se você ficaste grávida, não se preocupa, nem que ele não te assumir, não te apoiar, de que tem alguém que te ajuda, tua mãe, teus irmãos, tuas amigas, não se preocupa, Deus, tudo vai correr bem se entregar na mão de Deus. Não se desanimem, porque se isto realmente está acontecendo nas nossas vidas é porque Deus permitiu. E sejam fortes, sejam mesmo fortes. Angola continua com uma taxa de gravidez precoce muito elevada. Afinal, o que leva tantas meninas a engravidar tão cedo e que consequências esse fenómeno trará para o futuro? Com imagens de Pedro Borges, Liliana Vitor, Zuela. É assim que zuelamos para si. É assim que mostramos realidades, verdades. Não com o intuito de incomodar quem quer que seja. Não de puxar a cadeira a quem quer que seja, porque muitas vezes se conversa e fala nisso. Pô, queres a minha cadeira? Não. Queres estragar a minha carreira? Não. Queremos só colocar em cima da mesa informações que possam fazer com que o povo saiba para onde caminha. Para que o povo saiba que há uma linha, há um espaço onde todos nós valemos para alguma coisa. E de espaço nós temos muito. Mas se continuarmos assim, conforme vocês viram na matéria feita pela Liliana Vitor, nós vamos crescer tanto em número de pessoas. Cada vez seremos mais pessoas a viver em barracos, a viver em casas de chapa. Vamos adquirir doenças que não vamos conseguir controlar. O ideal é sempre que sair de casa, desligar o gás. Sabe porquê? Porque isso pode fazer com que não exista um incêndio, uma fagulha qualquer. Vai lá, desligou o redutor. Antigamente as botijas tinham uma torneirinha. Hoje é um toquezinho no redutor, a botija e o redutor sai dali. Não deixa em cima, porque ela pode ir tocando naquele picozinho, o pinozinho da botija, e pode começar a largar cheiro de gás. E avisar, atenção, quando chegar a casa, filhos, quando chegarem a casa, sintam sempre se há cheiro de gás, porque a botija que temos aí acho que está a deixar escapar um bocadinho. Então nós precisamos só de ter muito cuidado, porque se a casa toda tiver a cheirar a gás, tiver gás, e nós acendermos uma lâmpada, BUM! Incêndio.
Foi detido um cidadão de 35 anos de idade pela presumível autoria dos crimes de cárcere privado, ofensas graves à integridade física, concorrido com abuso sexual à sua mãe de 60 anos de idade, 67 anos de idade. Vamos ouvir o porta-voz da polícia, Nestor Goubel, que enviou-nos um vídeo e veja. O Comando Provincial de Luanda tomou conhecimento ontem, por intermédio de um registro que foi feito pela Sala Operativa do Comando Municipal do Rigel. Portanto, tratou-se de um crime de cárcere privado concorrido com ofensas graves à integridade física e agressão sexual, em que a vítima é uma cidadã de 67 anos de idade. Está a ser acusado o filho de 35 anos de idade. A informação que nós temos dá conta de que este filho, por práticas satânicas e feitiçaria, terá, portanto, feito cárcere privado à mãe, maltratava a mãe e, portanto, também abusava sexualmente. Esta informação nos foi brindada pelo próprio irmão de 45 anos, que fez uma denúncia depois de ter constatado a residência da mãe, porque ele há 3 dias que ligava para a mãe não respondia, o telefone nem sequer tocava. Então ele tomou a iniciativa e foi à casa da mãe, no Tungangô, no Rangel, para conferir. Mas foi batendo a porta e a pessoa que lá estava não abria a porta, no caso o irmão dela. Bateu algumas vezes, respondeu, mas não abria a porta. Razão que o levou, já depois da vizinhança estar alarmada, levou a arrombar a referida porta. Bem, o que ele viu lá dentro foi um terror, foi uma cena, digamos, reprovável a todos os títulos. E a mãe estava amarrada com cabos elétricos numa porta gradeada, com sinais claros de abuso sexual e de ofensas graves à integridade física, com o rosto totalmente inflamado. E o irmão que estava lá e que depois entrou também em conflito com o irmão que arrombou a porta. Portanto, na base disso, pelo menos em testemunho do irmão, fala-se em práticas satânicas, como feitiçaria, que terão levado a cometer este tipo de crime. A vizinhança toda está desolada, está muito triste e descontente. Também acharam estranho o desaparecimento da senhora. A senhora ainda foi levada, no dia em que o irmão descobriu, a mãe estava ali naquelas condições, ainda levou para o Hospital dos Cajueiros, mas tendo em conta a situação grave em que se encontrava, foi levada para o Hospital Maria Pia, onde acabou por sucumbir, acabou por falecer. Portanto, ele já está detido. Está detido só? Um jovem tem 35 anos, é colocado no mundo saído do ventre de uma mãe, das entranhas da mãe. Ele foi parido. Uma mulher deu-lhe vida. Uma mulher cuidou dele. Essa mesma mulher que morre pelas mãos desse filho porque quer ter o quê? Dinheiro? Mulheres? Vocês não acham que pagar muitas vezes por essas coisas é dar dinheiro a pessoas que não têm dinheiro? E precisam de fazer com que nós acreditemos e aceitemos que dar dinheiro a alguém que não tem dinheiro vai fazer com que nós tenhamos dinheiro. Por que é que o feiticeiro não arranja dinheiro para ele mesmo? Mas não, eu vou ser grande, eu vou aparecer, eu vou engatar todas as damas, tudo o que eu quiser, eu vou ter barcos, aviões, vou ter boa vida. Mentira! Mentira! Consagrem a Deus. Se precisarem de ajuda, hoje já não os chamam curandeiros, mas há pessoas formadas em descobrir a cura natural, os naturopatas, através de folhas, de raízes, de troncos que existem no nosso chão. Agora acreditar que alguém...
vai fazer com que você seja rico. A família dessa senhora, os meus sentimentos. Em nome de toda a equipa Zuela. Deviam ter feito mais antes dessa tragédia ter acontecido. Se ele já maltratava a mãe, colocavam-no na rua. Que essa mulher descanse em paz. E que esse... intervalo. Ok, cá estamos nós, ponta final do programa. Há dias, ontem, para roubá-lo, mas a cena não é nada bonita. E é o que vamos ver a seguir. Tranquem as portas dos vossos carros, por favor. Vocês vejam, isso aqui me parece no Valódia, parece-me. Não sei, parece-me no bairro Valódia, ali na Rua da Identificação. Não sei, mas me parece o movimento, as árvores ali, o prédio. Ali está o carro, é um carro cor de vinho. Chega o indivíduo que desceu da moto e tenta abrir. Aí o jovem acelera o carro, com todo o perigo que se lhe esperava. Ele acelera o carro e a outra moto segue. Já uma moto segue. Ele volta a ultrapassar um carro, buzina, quase bate num jovem e bate no carro ao lado, no carro que estava do seu lado direito. E aí não sabemos se os jovens meteram-se em fuga, porque toda a gente começou a ir para lá, mas dá a impressão que fizeram alguns disparos, não se ouve, mas há pessoas que começam a fugir depois. Há pessoas que estão a fugir, dá a impressão que eles ou sobem nas motas e vão fugindo. Estão a ver as pessoas a fugirem, provavelmente deve existir alguns disparos, mas dá a impressão ali mais ao escuro, perto do autocarro, que que havia um polícia. O carro ficou nesse estado, o carro ficou no estado em que vimos no fim da peça. Estão aí as duas, há uma moto de entregas, a outra moto aparece, vira-se, vai para um cantinho. Eu tenho quase certeza que isso é no Valódia, ali a identificação. Mas lá está, tenta uma vez, tenta duas, tenta três e corre. Ele tem uma arma na mão. O Genilson corre e acelera e vai aparecer então a moto de onde ele desceu. O Genilson ainda consegue esquivar esse Renault, atropela o jovem que estava a tentar vender e bate no carro que estava à sua direita. E aí é que o carro tomba para um dos lados. O carro ficou com muitos problemas, com certeza, e aí é que eu vejo que há, e novamente que se vê, que as pessoas estão a fugir. Tiros, muito provavelmente. Soaram tiros, muito provavelmente. Por isso é que eu vejo ali, parece um polícia e os vendedores de rua aí a tentarem. Até tem um Mamadou, o carro ficou nesse estado. Pode voltar para mim, João, pode voltar para mim. Pode voltar para mim. Genilson, nós esperamos que estejas bem, de saúde, que a tua família esteja descansada. Sabemos que não aconteceu nada, foi pelo menos o que me veio parar, o que nos veio parar é que não aconteceu nada demais, tirando ferimentos. Oh, meu rapaz, Deus estava contigo. Força. Agora, vamos lá ver isso. Vai lá. A mãe tem que vir procurar essas mães que estão a te ajudar. Não tirar sopa, não lutiste. Toma, bebe. Olha, não te dá de comer. Vai ser na esquadra. Toma. O comandante lhe dá sopa na boquinha. Ai, ué. Na quarentena fui presa. Não, aqui não é nenhum capolo.
Acho que o Buni podia pôr aí é já a polícia levá-lo para a esquadra para protegê-lo. Ou seja, o jovem é acarinhado, polícia, sim senhora, muito bem, palmas. Eles dão-lhe de comer uma sopinha, não é? É uma sopa que ele está a tomar, dão-lhe de comer. Polícia é isso também, cidadania, polícia é isso também. Dão-lhe de comer e ele bem boiado. Ainda depois lhe levaram para a esquadra, porque deve ser alguém que não tem, para dormir na esquadra em segurança e não lhe ser feito nada. Quero bazar, João, quero bazar. Muito obrigado a todos, foi um prazer uma vez mais ter feito o programa Zuela para si. Amanhã estaremos de volta com outros mambos, outras coisas e outros diquilengos. O resto é conversa. É só parar aqui na fronteira. Girassol, posição 20 da ZAP, 508 da DSTV e 54 da TV Cabo. Amo-vos muito, pá! Amanhã estarei aqui convosco novamente. Durmam com Deus. Um Chico Coração!